Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom dia! Eita que o tempo tá correndo, viu? Já estamos finalizando o mês de março. No programa de hoje a gente vai abordar temas importantes que têm o objetivo de chamar a atenção para os cuidados com a sua saúde. Na edição de hoje vamos falar sobre transtorno bipolar. Você sabe identificar os sintomas? Aqui no estúdio, a psicóloga Débora Soares vai tirar todas as nossas dúvidas. E esta pergunta é para você que já chegou à terceira idade. Você está aproveitando a sua vida de forma correta? A repórter Thaís Aureliano foi conhecer duas mulheres que chegaram a esta fase da vida e que não têm perdido tempo. Fica comigo, Saúde e Você está começando. Excelente sábado para você. Deixa eu me aproximar aqui de você para te fazer um convite todo especial. Fica comigo até o fim do programa, tá? Hoje o programa repleto de muita informação. Eu peço licença para entrar aí na sua casa com todas essas informações que com certeza vão te proporcionar saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse é o nosso encontro de todo fim de semana, você já sabe, então fica comigo, tá certo? Bora começar falando de assunto importante. Olha só, os médicos alertam para mais um problema causado pelo cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, mas entra no contrabando. As substâncias tóxicas também aceleram o envelhecimento da pele. Acompanhe. O consumo intenso de cigarros eletrônicos por 5 anos fez o corpo da Isabela dar sinais. Além do cansaço, falta de ar, então as faltas de ar constantes, pele parecia envelhecida. Agora, sem o vício, ela enxerga a diferença. Quando eu encontro as pessoas, elas falam que a minha pele melhorou muito. Disposição, eu consigo treinar, fazer exercício. Não é só uma percepção. As substâncias inaladas por quem fuma vape aceleram o envelhecimento, assim como o cigarro convencional, principalmente da pele do rosto. É que as células do organismo inflamam, uma forma de defender o corpo das substâncias tóxicas. Só que esse processo constante de combate afeta outras células, prejudicando vários órgãos. No caso da pele, não só acelera a perda das fibras de sustentação, colágeno e elastina, como impede a formação de novas estruturas. A consequência é o aparecimento precoce de rugas, além de manchas e acnes. Um processo que vai levar ao afinamento da espessura da pele, a formação de não só de linhas onde a gente faz o movimento, mas também linhas paradas, linhas que ficam como se fosse assim, jogo da velha no rosto. Os danos causados a curto e longo prazo levaram a Sociedade Brasileira de Dermatologia a emitir um alerta sobre o acúmulo de toxinas encontradas, tanto no tabagismo como nos vapes, que são proibidos no Brasil. A preocupação aumenta diante da popularização de cigarros eletrônicos entre os mais jovens. A promessa de ano novo da Isabela foi cumprida, o que garantiu a ela uma vida nova. Eu me sinto muito vitoriosa por ter me predisposto a parar de fumar e estar há 3 meses sem fumar, porque antes eu não conseguia ficar 5 segundos, né? Continuando ainda nesse assunto de cigarro eletrônico, será que o vape traz menos riscos à saúde do que o cigarro comum? As dicas agora no quadro Saúde em Dia. Hoje o nosso papo é com a galera jovem, a moçada, a rapaziada, onde a gente vê muitos destes nas baladas, nas festas, nos bares, nas faculdades, inclusive nos colégios, aderindo ao uso do vape. Vamos fazer um trato, vamos pelo menos informar, até para cada um poder decidir
se isso lhe cabe ou se isso foi enganação. Quando a gente fala de vape, a gente está falando de vaporização, de produtos químicos que a gente está até um pouco acostumado na dieta oral, na comida, que vai no supermercado, na feira, onde for. Mas esses produtos químicos, que vamos chamar de aromatizantes, eles, uma vez inalados em altas temperaturas, eles podem desencadear mudanças nesse perfil, e uma vez dentro do trato respiratório, eles podem causar danos agudos, um asma, um chiado, um cansaço, uma falta de ar, um mal-estar, um fôlego curto, ou mesmo uma inflamação mais intensa, mas também até cânceres. Isso ao longo dos tempos. E lembrar também que é importante acentuar esta informação que passa frequentemente despercebido, que ninguém volta ao uso do vape porque acha elegante, bonitinho, engraçado, pequeno, que às vezes a turma mais velha, quadrada, não entende, porque ali está inserido um produto químico chamado nicotina. Esta sim, esta é o núcleo principal da dependência, onde vai fazer você hoje fazer o uso do vape, às vezes por um teste, 2, 3, 4 vezes, e de repente se ver dominado, se ver dependente de um produto que às vezes talvez quem não sabia, hoje está sabendo, até não desejaria. E esta nicotina, inclusive, pode vir em doses muito maiores, porque às vezes o uso contínuo do vape faz a pessoa inalar muito mais cigarro, muito mais nicotina, muito mais produto do que aquela forma clássica daquele cigarrozinho que a gente está acostumado até a dizer que aquele é coisa de antiquado, quadrado, batida, que não tem mais importância. E o vape veio para dominar o mercado. Então essas informações são pertinentes porque a gente vê cada vez mais jovens chegando nos consultórios médicos, mais jovens às vezes acompanhados de seus pais, né, desejosos de cessar essa dependência, e aí quando a gente como médico descobre e vai começar a tratar que a dependência está muito mais elevada pela alta inalação e dependência química do seu material, dos seus produtos do vape, do que em outras pessoas que usam o cigarro clássico. Minha gente, cigarro não faz bem de jeito nenhum, seja ele comum, seja ele eletrônico, traz muitos riscos à saúde. A gente viu aí que envelhece a pele, né? Faz mal aos órgãos, então se você puder, não fume, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, isso porque dados da Organização Mundial da Saúde indicavam que em 2019 o transtorno bipolar atingia cerca de 140 milhões de pessoas em todo o mundo. A doença atinge mais os jovens, sobretudo entre os 15 e 25 anos. Mas como identificar os sinais? Para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio a psicóloga Débora Soares, que está aqui com a gente, vai participar do programa para trazer orientações. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Joana. É sempre um prazer estar aqui. Gostaria de começar logo você abordando esse assunto, né, transtorno bipolar. Acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo vão se identificar, mas para aquelas que não conhecem, o que é transtorno bipolar? Eu sei que existe um conhecimento muito vago sobre o assunto e muitas vezes as pessoas acham que ser bipolar é uma pessoa mudar de humor de uma hora para outra. E não é verdade. O nome ele significa transtorno afetivo bipolar, ou seja, é uma doença que afeta tanto os afetos como a disposição da pessoa. E é como justamente o nome disse, bipolar. São dois extremos, podem haver dois extremos no funcionamento daquela pessoa. Então, ela pode ter momentos de euforia, de uma alegria excessiva acima do normal, né? Um humor elevado, expansivo, irritável, ou momentos de ou como a gente chama, né, um episódio depressivo, em que a pessoa tem aqueles sintomas depressivos que afetam o apetite, falta de vontade de fazer as coisas do dia a dia, que é o que a gente mais conhece. Então, podem haver esses dois polos, mas eles não mudam da noite para o dia ou em um mesmo dia várias vezes, não, como muitas vezes as pessoas acham. É muito interessante, importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas tratam de uma forma pejorativa. Isso. Né? Aquela pessoa que muda assim rapidamente de humor, diz assim, você é bipolar, né? Isso. No ambiente de trabalho, a gente às vezes ouve também muito se tratar sobre dessa forma, né? Mas é uma doença, né? E o respeito é fundamental. Isso. Na realidade, Joana, mudar de humor durante o dia é normal. É comum, né? Quem não muda? Exato. Tipo, às vezes você está trabalhando num dia tranquilo e recebe uma notícia ruim e você fica devastada.
Você não é bipolar, você é um ser humano que sofre, que sente emoções como qualquer outro. Mas no transtorno bipolar isso é muito impactante e as pessoas que estão de fora, elas percebem uma diferença que é quase como você dizer assim, não é aquela pessoa. É algo bem específico e bem intenso. Então, não é essa alteração de humor rápida, né, como as pessoas usam de forma pejorativa, como você falou. A gente trouxe dados de uma faixa etária, 15 a 25 anos, que seriam as pessoas mais acometidas do transtorno bipolar. Como identificar os sintomas? Por exemplo, um adolescente, 15 anos, os pais, como é que faz para identificar que realmente aquela pessoa sofre desse transtorno? Joana, é preciso aparecer alguns sintomas específicos e por uma quantidade específica de tempo também, mínima no caso. Existem tipos de transtorno bipolar, existe o tipo 1, tipo 2, tipo 3, é bem complicado às vezes a gente diagnosticar cada um deles. Mas em primeiro lugar é preciso se perceber o que a gente chama da fase mais extrema, né, que é o que a gente chama de fase de euforia ou fase de mania. Mania, para nós, psicólogos ou psiquiatras, não é, fulano tem a mania de mexer no cabelo, fulano tem a mania de mexer... Não. Mania é no sentido de euforia, aquele humor muito irritadiço, elevado, a pessoa muito enérgica. Existem sintomas como a pessoa precisar de menos horas de sono e ainda ser mais produtiva do que o normal. Existem pensamentos de grandiosidade, que ela é melhor do que todo mundo precisa dela, que ela está acima, inclusive, de algumas leis. Inclusive, nos adolescentes podem aparecer também sintomas que a gente chama de sintomas psicóticos, que são delírios ou alucinações. Então, caso haja um episódio como esse, que ele precisa durar pelo menos uma semana, e acontecendo todos os dias, a gente pode dizer que a pessoa já tem um transtorno bipolar. Esse, no caso, é o transtorno bipolar tipo 1. A pessoa ela não precisa necessariamente ter o episódio depressivo. Ele pode acontecer. Mas caso haja um episódio de mania ou euforia, né, que a gente chama, de pelo menos uma semana, a gente já pode diagnosticar um transtorno bipolar. Tipo 1, no caso. Qual o perfil, assim, de uma pessoa que tem o transtorno bipolar? Uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais expansiva? Ela vai nascer com um transtorno ou vai desenvolver ao longo da vida? Os dois. Ela nasce porque existe uma predisposição genética, a gente não adquire, né, esse transtorno, e ela vai ter ele para o resto da vida, mas que ela pode tratar. Então, uma pessoa que está fazendo o tratamento correto, tipo terapia, medicação, a terapia é para você aprender a entender os sintomas e que você está entrando naquela fase, ou na fase da euforia, ou na fase depressiva. E a pessoa que está nesse tratamento, ela fica estável, é bem possível. Eu já atendi casos de pacientes que não tinham nenhum episódio, nem de depressão, nem de euforia, por 5 anos. Então, era um paciente completamente estável, mas assim, permanecia em terapia e permanecia usando a medicação. Então, precisa sempre estar fazendo esse tipo de acompanhamento. Então, ela não precisa realmente estar demonstrando sinais o tempo todo se for um paciente que esteja estável e esteja em tratamento. Agora, se for um paciente que esteja entrando em um dos episódios, ou de euforia, né, que é o máximo, de energia que ela pode ter, ou de depressão, ela vai ter sinais, como eu te falei, né, uma agitação, o que a gente chama de taquipsiquismo, né, aquele pensamento acelerado. Ela vai estar conversando com você, Joana, ela não vai conseguir nem terminar um assunto, ela vai para o segundo, ela vai para o terceiro, ela vai para o quarto, ela não consegue parar. E é uma energia, é uma superdisposição, e o que é uma fase perigosa. Porque tem pessoas que têm uma autoestima tão elevada que elas começam a entrar em comportamentos de risco, porque elas acham que elas podem. E por elas se sentirem, aparentemente, para elas tão bem, para quem está de fora, você vê que é uma coisa que não está normal. Mas elas se sentem tão bem que elas não vão procurar ajuda. Então, às vezes, é difícil a gente diagnosticar o transtorno bipolar, porque muitas vezes essas pessoas só procuram ajuda no estado depressivo e não quando elas estão na euforia. Agora, Débora, quem sofre de transtorno bipolar, essa doença, ela pode ser confundida com outra doença? De repente, a pessoa pensar ali que está tendo um pico de estresse, não sei, dá para confundir com outra doença? Sim, geralmente o transtorno bipolar ele é confundido com o transtorno de personalidade borderline. O borderline é uma pessoa, na verdade, por ser um transtorno de personalidade, a pessoa também nasce assim, mas diferente do transtorno bipolar, que você desenvolve a partir dos 15, 18, 25 anos de idade, o border, a pessoa ela já nasce apresentando esses sintomas.
E o border, ele é sempre inconstante. Então, existe sim uma mudança de humor. É uma mudança de humor muito intensa, mas é muito frequente, é muito rápida. O border, ele pode amar você e daqui a 5 minutos ele está lhe odiando. Ele é sempre muito instável, ele é muito intenso. E a pessoa com transtorno bipolar, não. Ela pode viver momentos de estabilidade e não está em nenhum dos polos naquele momento. O borderline, ele está sempre alterando. Então, muitas vezes o que as pessoas remetem, né? Ah, fulano é bipolar porque ele estava triste e agora ele estava feliz. É muito mais característica do border do que do transtorno bipolar, inclusive. Informação é tudo, né? É. Agora, Débora, quem sofre mais com transtorno bipolar, homens ou mulheres? E outra pergunta, crianças podem sofrer também com essa doença? Sim, eu já vi casos de criança que apresentavam esses sintomas. Mas é muito difícil fechar o diagnóstico nesse momento, porque a gente vai tendo as suspeitas, a gente vai tratando, né? Mesmo que um diagnóstico não seja fechado, a gente vai tratando os sintomas, né? E se for necessário medicação, a criança é medicada sim. Mas é muito difícil fechar esse diagnóstico porque a criança ela ainda está em desenvolvimento. Com relação à incidência, né, entre sexo masculino e feminino, o transtorno bipolar ele está dentro de uma classificação chamada de transtornos de humor. E dentro dos transtornos de humor também está o transtorno depressivo. Sim. E geralmente os transtornos de humor eles são mais incidentes em mulheres. Eles aparecem mais em mulheres, tanto os de humor como os de ansiedade. Quem apresenta mais são as mulheres. Já o transtorno de personalidade, que é um outro assunto, mas aparece mais com mais frequências nos homens. Mas transtornos de humor, transtornos de ansiedade, é mais em mulheres. Essa pessoa que tem transtorno bipolar, na prática, como é a convivência com essa pessoa? Geralmente é uma convivência difícil? É aquela pessoa que vai estar de um jeito de manhã e de tarde vai estar de outro? Não consegue conviver em sociedade? Tem esses problemas? Olha, Joana, o transtorno bipolar tipo 1, que é esse em que existe essa euforia, esse exagero, né, do pensamento acelerado, da autoestima, do engrandecimento, inclusive ele atrapalha e muita gente pode ser aposentado precocemente por conta do transtorno bipolar tipo 1. Porque ele realmente é muito impactante e a pessoa que está em euforia, ela é muito intensa. Então, não existe uma mudança de humor dentro do dia. Mas a pessoa que tem transtorno bipolar, ela pode levar até uma semana para sair de um polo para o outro, mas não em um dia. Mas um dia com uma pessoa com mania, uma pessoa eufórica, é muito sofrido. Porque ela tem comportamentos de risco, ela tem comportamentos como compras excessivas. Eu já tive paciente que comprou um carro no momento de euforia. Comprou 2. Ele comprou 2 carros, um para ele e um para a esposa. Nossa. Aí, graças a Deus que conseguiram reverter a situação. Tem mulheres que no estado de euforia, elas se sentem tão maravilhosas e perfeitas que saem de casa com mini saia, decote aqui, super se expondo em situações que não são adequadas para isso. Então, é muito complicado viver com uma pessoa com euforia, com transtorno bipolar de uma forma geral, principalmente se ele não é tratado. Dá para a gente ficar conversando aqui um bom tempo, né, sobre esse assunto, mas a nossa entrevista chega ao fim. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, por explicar de uma forma tão didática, tão leve, tá? E levar informação a quem está em casa. Muito obrigada. Obrigada a você, Joana. É sempre um prazer, sim. Até a próxima. Até. É isso aí, minha gente. Se você conhece alguém que sofre, né, de transtorno bipolar, ajude essa pessoa. Não haja com preconceito, né? O respeito é fundamental para que ela possa ter uma vida melhor, certo? Vamos a um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, não sai daí, daqui a pouquinho eu estou de volta. Saúde e você. Ofereça